Bora então começar aí a nossa conversa sobre os agentes inteligentes, né? O que que é, o que que são, se é de comer. Então vamos bater um papo sobre. A gente tem um pouco aí do histórico, né? Para a gente entender o que que é isso. Os agentes inteligentes, eles são datados da época de 1990, como sendo, na verdade, uma evolução do PO, né, da Programação Orientada a Objetos. É graças à orientação a objetos é que foi muita coisa possível, né? Principalmente através dos eventos que acontecem, que é uma das características da orientação a objetos, né? A possibilidade de ouvir, ficar aguardando ocorrer alguma coisa, ou seja, esperando eventos ocorrerem, né? Agentes inteligentes, eles surgiram em 1995, né? E aí foi devido a algumas pesquisas de resolução de algumas pequenas partes de inteligência artificial. E aí acabou que veio, né? E surgiu essa demanda, essa necessidade. A gente precisa primeiro, né, explicar e entender o que, que é um agente, né? E aí eu peguei algumas referências literais de dicionário para que a gente pudesse começar a tirar os nossos insights sobre o que a gente vai falar, né? Então, ainda segundo aí o dicionário da língua portuguesa, o agente é definido por que age, que exerce alguma ação, que produz algum efeito, o que agencia ou trata de negócios alheios, então é um agente, né? É, pessoa encarregada na direção de uma agência, então ele também é um agente. Ou, essa que eu acho mais interessante, qualquer coisa, força ou substância que produz ou é capaz de produzir determinado efeito ou resultado. Isso é um agente. Então, o agente é qualquer coisa ou força que possa ser capaz de produzir um efeito ou obter um resultado. Então, essa daí é a grande definição que a gente deve levar. E aí a gente fala, tudo bem, a gente viu o que que é um agente, a gente precisa entender o que que é o tal do inteligente do agente. O inteligente do agente está ligado à inteligência, né? Então vamos aí no entendimento primário do que é inteligência, né? Inteligência, ainda segundo o dicionário, a gente não está falando nada que não esteja em nenhum dicionário. Inteligência é a faculdade de aprender, aprender ou compreender, percepção, apreensão, intelecto, intelectualidade. E inteligente é aquele que tem ou que, né, se demonstra, que revela ter inteligência. Então, quando a gente fala de um agente inteligente, é um agente que tem inteligência, é um agente que tem a capacidade, a possível capacidade de aprender ou compreender, né, ou perceber. Perceber também é uma coisa muito legal. E aí, o que, que é um agente inteligente? Né? É uma boa pergunta. O que, que é um agente inteligente? Então, vamos imaginar aí um agente juntando com o inteligente. Se você juntar esses dois termos, né, e aí a gente faz uma mistura desses dois termos, a gente pode tirar algumas respostas, né? Se eu pegar o termo agente mais o termo inteligente, que tem inteligência, a gente poderia pensar algo assim: um agente inteligente é algo que pode agir sabendo o que faz, agir pensando ou raciocinando, né? Então, a gente viu que o agente é aquele que age, que reage, o inteligente é que sabe, que pensa, né? Ou que reage, né? Então, ele sabe o que faz, ele age pensando e raciocinando. Um agente inteligente é capaz de ser delimitado por algumas características importantes. E aí a gente consegue essa segunda definição, né? Um agente inteligente é alguém que age segundo um raciocínio, um pensamento, age da melhor maneira possível, ou seja, de forma inteligente. Um agente inteligente, ele reage ou, né, executa uma ação
analisando através de um cérebro, e aí cérebro são as faculdades intelectuais ou domínios de conhecimento que ele tem, as circunstâncias do ambiente que ele está rodeado, onde ele está inserido, né? Respondendo depois de elaborar uma ótima resposta. Esse ótima resposta é muito importante, né? E aí a gente vai discutir sobre resolução de problemas mais para frente. Então é importante a gente entender esse ótima resposta. E se a gente trouxer um pouquinho mais para o nosso lado, né? Aqui a gente misturou o agente, o inteligente, deu uma saída, né, meio estranha, meio bagunçada ainda, mas se a gente trouxer para a área de inteligência artificial, eu poderia dizer que um agente inteligente é um produto de software que sabe fazer coisas que provavelmente você faria se você tivesse tempo para fazer. E aí você fica parado pensando nesse momento. Caraca, velho! Não é que é verdade? Vamos pensar num agente inteligente, né? Eu queria que já tivessem apresentados todos os trabalhos para que eu pudesse não fazer nenhuma fala que possa tirar a graça da apresentação de vocês. Mas digamos aí, por exemplo, numa área, por exemplo, vamos pegar aí, contabilidade. Contabilidade é uma área que você tem muitos processos repetitivos, né? Você pega a nota, você lê a nota, você acha cada um dos campos da nota e você insere isso daí no teu sistema para você avaliar quanto que teu cliente tem que pagar de imposto. E aí você pega outra nota, você identifica os campos, você cadastra isso no sistema, você pega outra nota, identifica os campos, cadastra isso no sistema, pega outra nota e vai infinito trabalho. Então, se você pegar algo que consiga ler as notas, identificar cada um dos campos e a partir dessa identificação inserir no teu sistema, você acabou de criar um agente inteligente. Um agente inteligente é uma inteligência que consegue identificar alguma coisa e a partir do momento que ele observou e identificou, ele reagiu inserindo isso daí na tua base de sistema, no teu sistema contábil que você usa lá na tua empresa de contabilidade. E aí você começa a parar e pensar assim, uau! Então você está falando que coisas que são repetitivas, que fazem sempre, né, da mesma forma ou muito similar. E aí, por que eu coloquei da mesma forma ou muito similar? Porque, por exemplo, notas fiscais podem ter layouts diferentes, né? Então, o desenho da nota, a forma com que as coisas estão descritas na nota podem ser diferentes, né? Então, você pode ter alguém que escreveu uma nota manualmente, outro que fez digitado, outro que imprimiu, e aí cada formato, uma pode ser em tamanho A4, outra em tamanho ofício, outra em formulário contínuo, né, que tem um tamanho diferente também, e aí cada, que eu acho que é tamanho carta, se eu não estou enganado, e são tamanhos de papel diferente, posição, altura, aonde está, cada parte de uma nota fiscal vai modificar. Tem que estar lá esses campos, né, que devem ser lidos, porém, aonde é o problema, né? Porque não é no mesmo local, não é obrigatório que fisicamente fique no mesmo local. E aí vem algumas coisas que começam a identificar um problema grande e aonde necessita da inteligência por trás para poder fazer com que isso aconteça. Mas a gente vai falar de inteligências bem mais simples, né? Vamos começar aí a entender um pouco sobre todo esse processo, mas em coisas mais simplórias, né? Vamos começar devagar. Então, só para a gente relembrar, né, o que é inteligência artificial? A inteligência artificial nada mais é do que o estudo e a construção de sistemas computacionais inteligentes, soluções de softwares que envolvam alguma inteligência. Quando eu falo alguma inteligência, não precisa ser um Jarvis, né? Não precisa criar um visão da vida aí. Pode ser algo bem simplório, literalmente, né? Algo que é repetitivo, trabalhoso, que demanda teu tempo,
que se você conseguir automatizar e ele conseguir ler e ainda se adaptar a pequenas oscilações, isso daí pode ser dito sim um sistema inteligente. E ainda nessa definição de sistemas inteligentes, a gente pode ter que sistemas inteligentes são aqueles sistemas que pensam e agem racionalmente. E aí você tem que lembrar, não age com emoção, porque você tem que modelar a emoção. Ele não sabe o que, que é amor, o que, que é ódio, o que, que é raiva, o que, que é felicidade, o que, que é nostalgia. Então, os sentimentos não são entendidos, têm que ser modelados e criados de forma racional através de análise. Então, a gente sempre leva para o lado racional. Então, forma racional. Então, um sistema ele não tem aquela porque não gosta de você ou porque você não deu a devida atenção a ele, ele vai reagir de uma forma estranha. Muito pelo contrário, ele vai agir da mesma forma. Para ele são dados, análises, principalmente análises estatísticas, né? Então são números e é literalmente racional as tomadas de decisão. Em sistemas de inteligência artificial, né? A gente pode ver aí modelos sendo tratados como agentes inteligentes. Então, os sistemas que a gente faz inteligência artificial inteligentes, que a gente modela, podem ser chamados de modelos inteligentes. O modelo inteligente, ele não necessariamente é algo que fica te respondendo toda hora. Você pode ter uma ação, você executa ele, ele analisa alguma coisa e te dá um feedback, te dá uma resposta. Acabou a execução, acabou, finalizou, já era. Não há necessidade, não há implicação de que tenha que ser algo contínuo, né? Que fique analisando um fluxo contínuo de informação. Ele pode ser simplesmente um trecho de código, uma rotina ou subrotina que analisa alguma coisa de forma inteligente e te devolva aí uma resposta baseado nos conhecimentos que ele tem nos conhecimentos ou na inteligência que ele tem, né? Entre aspas, isso daí. Aqui tem um desenho que eu gosto bastante, ele é muito ridículo, muito feio, mas é muito bacana a ideia dele, né? Então vamos entender o que, que é um agente para inteligência artificial, né? Em inteligência artificial, o que, que é um agente? Então a gente tem aqui o nosso ambiente. Do outro lado, nós temos o nosso agente. E aí, a gente tem algumas coisas importantes. Lembra? E aí, vamos voltar aqui. Aqui, ó. Ele tem que ver algumas circunstâncias, né? Em alguns ambientes. Ele tem que estar em algum local, ele tem que analisar alguma coisa. A gente não tem uma inteligência artificial final que sabe interpretar, viver e aprender qualquer coisa. A gente tem sistemas desenvolvidos para ambientes específicos. Então, a gente tem aqui um ambiente e a gente tem o nosso produto de software, nosso ambiente, ele está sendo olhado, né? Você pode imaginar isso aqui, ó, é um olho. Então, ó, ele está sendo olhado pelo nosso agente, ele está sendo monitorado pelo nosso agente de alguma forma. E lembrando que esse ambiente daqui, e aí se a gente cair lá em orientação a objeto ou em banco de dados, a gente vai ter que o ambiente ele é parte de um todo, né? Não é necessariamente o todo. Você pode estar analisando as condições dentro de um metro quadrado, de um centímetro quadrado, condições de luminosidade de um cômodo, temperatura de uma câmara, de um quarto, né, de uma sala, você pode estar monitorando isso daí. Então, esse ambiente, ele não necessariamente é o nosso mundo completo. Ele é um mini mundo, uma parte do todo, uma pequena percepção do todo. E aí a gente tem nossos sensores, então a gente tem a possibilidade de sentir, né? Então, ocorre do ambiente para o agente, através dos seus sensores, do olho dele, de alguma forma, aí o sensor pode ser qualquer coisa, pode ser a entrada digital de uma informação, né, em formato de arquivo, pode ser uma imagem de uma câmera, pode ser a temperatura de uma pessoa, pode ser
sei lá, a temperatura de um ambiente, pode ser o peso de alguma coisa, o resultado, né, para ver se tem ou não alguma coisa ali através de um sensor magnético, né, ou indutivo ou capacitivo, para ver se tem alguma coisa ali no ambiente. E aí você vai estar falando de qualquer coisa, pode ser um sensor físico, que vai sentir o ambiente real, ou pode ser um sensor digital, alguma coisa, por exemplo, que fica lendo um diretório no teu servidor para ver se você coloca um arquivo lá. Se coloca o arquivo, você vê, lê aquele arquivo, terminou de ler, você muda ele de local para dizer que já foi lido, já foi carregado, ou, né, dispensa ele de alguma forma. Então, isso daqui é o teu sensor, o teu perceptor, né? Você está percebendo o teu ambiente através de algum meio. E isso daí é a entrada dentro do agente. Então, o nosso ambiente, ele vai ser observado, gerando uma entrada para dentro do nosso agente. Ele tem dentro dele, né, em si, uma inteligência, um algoritmo, algum código, né, um codigão ali por trás que é capaz de analisar isso daí. E aí, tanto é que essa percepção, ela entra nessa caixinha que está analisando, está pensando, está verificando, né, com base nesses dados de entrada. E a partir disso, ele gera uma saída. E a saída, normalmente, é feita através de alguns atuadores, né, que geram as ações do nosso agente inteligente. E aí você pode falar assim, beleza, gostei de ver isso, né? E se a gente tirar a IA de tudo isso daí? Então arranca a IA de tudo isso daí. Aí você fala assim, bem, tira essas, né, essas perninhas, esses bracinhos, esses olhinhos aí do nosso agente, você arranca essas informações e aí você para, fecha, armazena isso na tua cabeça e vem comigo assim. O que que é um programa? Um programa, ele recebe uma informação, ele processa e te devolve um resultado. Ué? Mas a gente estava falando de agente inteligente e você acabou de falar de programa e parece que é a mesma coisa. E é. O legal é que é um programa. Então a gente tem as nossas entradas, tem um processamento e tem as nossas saídas. Não mudou nada. Só nossas aplicações, né? Aonde está sendo usado isso daqui. Mas isso continua sendo um programa. A definição de agente é exatamente a definição de programa, né? Ele tem uma entrada, um processamento e gera uma saída. Ele tem a entrada, tem um processamento aqui, né, que ocorre e gera uma saída. Continua sendo da mesma forma. Então aqui o nosso robozinho, o hominídeo, qualquer coisa similar, tem um olho, tem os bracinhos, tem as perninhas, né? E você tem um olho como sendo o sensor que recebe a informação, ele vê, e ele tem os braços ou as pernas para reagir. E aqui dentro você tem o cérebro dele de alguma forma processando tudo isso. Ele pega toda a informação vinda do olho, processa no cérebro e manda o resultado para a mão ou para a perna reagir de alguma forma. Literalmente, isso daí é o nosso objetivo, né? Qual que é o objetivo da inteligência artificial em si, né? Quando a gente fala no sentido computacional para a gente escrever o programa do agente. Então a gente tem por objetivo escrever isso daqui, ó. Essa caixinha que está com a interrogação é o nosso objetivo. Eu não estou com o objetivo de criar uma câmera hiperespectral que consiga analisar as energias emitidas pelo corpo humano. Para mim, isso não é necessário. Se ela me mandar a informação, eu consigo tratar isso daí. Ah, eu quero criar pernas de adamantium para poder ficarem indestrutíveis e correr. Cara, eu não quero, eu quero mandar uma informação, corra. E aí esse cara daqui, ou se não, mando lá, nível ligado, energia aqui, e se vira, e sai correndo. É isso que eu quero. Então, eu quero fazer isso daqui, né? A inteligência artificial hoje, a ideia da criação de agentes inteligentes está focada aqui na criação do cérebro, do processamento, da identificação, do algoritmo que vai conseguir olhar o seu ambiente
e reagir de alguma forma a ele. É isso daí que a gente está passando nesse momento. E aí vamos continuar nossa brincadeira falando sobre o nosso agente, né? Então o agente ele percebe seu ambiente através dos sensores que a gente falou. Esses sensores podem ser literalmente um monitoramento numa pasta, aguardar uma requisição chegando, o clicar de um botão, é algo que ele consegue sentir. E isso daí gera uma reação sobre o ambiente ao qual ele está monitorando, né? Ele está olhando. E aí, isso daí acontece através dos atuadores. E aí, quando a gente fala o atuador, pode ser uma perna robótica, um braço robótico, pode, mas pode ser, por exemplo, a inserção de uma linha em um banco de dados. Pode ser imprimir na tela uma mensagem, dar um alerta na tela, né? Você manda lá alguma informação impressa. É uma saída, é alguma coisa, é uma reação. Jogou para fora do algoritmo, né? Como resposta dele, é isso daí que a gente quer. Se você imaginar aí o agente humano, né? O que a gente tem como sensor? Nós temos os olhos são sensores maravilhosos, os ouvidos, então se vem alguma coisa na sua direção, você fecha o olho, né? Na direção do seu rosto, sua reação é fechar o olho para que não entre nele, então você tem uma reação muito rápida. Se alguém chegar por trás de você e fizer um barulho, você sabe o lado que aconteceu e já olha. Então, os ouvidos são os nossos sensores. E aí as reações, né? Por exemplo, eu tive a reação, né, de fechar os olhos e ir com o corpo para trás. Quando estalou os dedos do lado, eu virei a cabeça para ver o que é. Então, eu tenho reações musculares que podem ser, por exemplo, da mão querendo proteger o rosto, das pernas correndo, né? Da boca fechando, falando, caramba, né? Que susto! Você tem algumas reações e isso daí são os atuadores. Então, você tem num corpo humano, num agente humano, todos os sensores e todos os atuadores. Se você for imaginar aí num ambiente robótico, né, você poderia ter câmeras para poder filmar e armazenar informações para que você possa verificar se alguém invadiu um determinado perímetro, né? Detectores de infravermelho para verificar se alguma informação em infravermelho foi transmitida. Você tem, sei lá, sensores capacitivos para verificar se alguém adentrou a um ambiente. E como atuadores, né? Você teria aí qualquer tipo de acionamento elétrico de um motor, mandando energia para fora, acionando alguma coisa, e isso daí fazendo alguma reação de alguma forma, né? Por exemplo, você está fazendo um sensoriamento da temperatura da tua casa, e aí você lê a temperatura, se ela esquenta muito, você pega, analisa a temperatura, de acordo com isso, você manda um infravermelho para o aparelho de ar-condicionado ligar e resfriar o ambiente para ficar gostosinho para você viver lá dentro. Ou para quando você chegar da rua, a temperatura já está ok. Mas isso daí são, né, humanos e robóticos, e robóticos não necessariamente a gente está falando de humanoides, né, robôs em forma de humanos, né, a gente pode ter aí reações de automatização de coisas, né, e levando para o nosso mundo de software, que é o que a gente mais lida, né, e um agente de software, como que poderia ser, né? Vamos pensar aí nos nossos agentes de software para a inteligência artificial, né? A gente tem aí que o agente é qualquer entidade que percebe o seu ambiente através dos seus sensores, né? Então, como eu falei, poderia ser uma câmera. Quando eu dei o exemplo nosso aqui do Teams, né? Na educação, quando a gente estava falando, quando o meu microfone está mutado e eu estou falando, o Teams manda uma mensagem para mim: o seu microfone está mutado. Então, pode ser pelo microfone, pode ser pelo teclado, uma entrada de valores, conteúdo de um arquivo, pode ser não só o conteúdo do arquivo, mas pode ser o arquivo em si, né? Quando entra um arquivo em um determinado local,
alguma alteração no banco de dados, quando o banco de dados sofre alguma alteração em um determinado campo, é disparado uma trigger que faz alguma coisa. Então, isso daí podem ser os sensores, né? E ele age sobre esse ambiente com os seus atuadores, que aí poderia ser, por exemplo, o acionamento de um braço robótico com uma garra, reprodução de um vídeo, ou remasterização do vídeo de alguma forma, tocar um som, um alarme, ou falar com você através de um alto-falante, imprimir alguma coisa em uma impressora, executar um programa, né, fazer uma chamada da execução de um determinado programa, escrever uma informação em um arquivo. Aí, quando eu falo escrever informação em arquivo, você pode imaginar que está gerando uma escrita no arquivo TXT, desde, sei lá, gerar um XML, um JSON, escrever num banco de dados, mandar informação para uma API que vai gravar isso num serviço de nuvens, qualquer coisa. É literalmente uma reação, né? Então é importante você entender o funcionamento dessa ideia de agir e reagir, né? De perceber e reagir, melhor dizendo. E aí a gente pode ver, então, esse desenho fica bem bacana agora, é um pouco mais simplificado, né? A gente tem aí, como resumo, a relação entre o ambiente e o nosso agente inteligente, né? O ambiente físico ou um robô, qualquer coisa que seja, a gente teria aí um ambiente de software e um softbot, por exemplo. Então, o que a gente tem sempre, o ambiente é percebido por sensores do nosso agente, que passa por um algoritmo que a gente montou, algum programa, que ele é dito inteligente, porque ele reage a algumas formas, né? E tem os atuadores, e aciona alguns atores que geram ação sobre o ambiente. É isso que literalmente é uma ideia de um agente inteligente. Você poderia imaginar aí, literalmente, o software, né, tá hoje para o nosso ambiente físico como softbots para os robôs, né? A gente faz os softbots, que são os nossos robôs virtuais, que fariam alguma ação lendo e entendendo o que você falou e respondendo a isso daí. Vamos entender agora como que eu poderia modelar, né? O que seria possível fazer, como que eu poderia criar um agente, né? Então, fazer a modelagem de um agente. Normalmente, para fazer a modelagem de um agente, um problema é definido através de percepção, ação, metas e ambientes e outros agentes. Eu posso ter o IoT funcionando de uma forma absurda aqui, né? O Internet das coisas, uma coisa se comunicando com outra coisa. E aí, quando eu falo coisa, é coisa mesmo, né? Pode ser um software se comunicando com outro software sem necessariamente ter a intervenção de humanos nessa comunicação. Um recebe informação do outro, ele sabe que recebeu, que se comunicou com o outro e consegue lidar com essa informação recebida, manipulá-la e gerir isso daí de alguma forma. Tipos de conhecimento que o programa de agente pode conter, né? Quais são os tipos? Como que a gente pode enumerar isso daí? Quais são as propriedades relevantes do mundo, né? E aí, novamente, cai naquela ideia lá do terceiro semestre, quando a gente começou a modelagem de classes, né, para gerar nossos objetos. Então, a gente começa a verificar quais são as informações relevantes para o mundo que a gente está analisando. Por exemplo, a gente pode modelar um aluno simplesmente com o número de matrícula e o nome dele. Isso daí é uma informação que, para mim, representa um aluno, mesmo sabendo que um aluno, por si só, não tem somente essas propriedades, né? A gente pode verificar também, né, e entender como que o nosso mundo evolui, como que ele cresce, como que ele se modifica, como identificar os estados, né, desejáveis do nosso mundo. Então, por exemplo, o nosso mundo, a gente poderia imaginar, sei lá, se um aluno ele está matriculado ou não. Então, se o aluno não está com uma matrícula ativa, para mim é um estado indesejável. Eu preciso que um aluno tenha a matrícula dele ativa ou concluída, né, formado. Isso daí seria, por exemplo, os estados que eu poderia colocar para um robô que ficasse vigiando os meus alunos.
A gente poderia imaginar aí também que seria interessante saber como interpretar essas percepções. Não adianta eu colocar, por exemplo, algo que monitore se eu não sei o que de informação está vindo dessa monitoração, né? Então, perceber o ambiente e entender isso daí é muito importante e saber interpretar essas informações. Está chegando um número para mim toda hora e você não sabe o que esse número significa, isso daí é um dado irrelevante para você, então ele não tem significância. A partir do momento que eu sei, que eu entendo que, por exemplo, isso é a temperatura do ambiente, eu estou conseguindo ler a temperatura do ambiente, começa a fazer sentido para eu poder analisar isso daí. Quais as consequências que as ações que o meu software vai realizar, né? Ele vai exercer no mundo, vão gerar, né? O que vai acontecer com a saída da minha execução, né? Se eu, por exemplo, mandar matricular um aluno, qual que é a reação que isso gera? O que eu preciso fazer? O que vai acontecer? É simplesmente mudar o status dele de não matriculado para matriculado e já era? Não, você tem que dizer quais são as disciplinas, ver se não vai ter choque de horário, vai ver se ele já não cumpriu aquela carga horária, se tudo as informações necessárias para conseguir matricular um aluno automaticamente. Como que eu posso medir o sucesso dessas ações, né? Então, além de você saber as consequências que as suas ações geram, você medir se isso daí está tendo efetividade, porque se você não medir, você não consegue saber se as consequências são boas ou ruins. Então, são interconectados, né? Então, é importante você medir e você ter a capacidade de entender se isso daí que você está medindo é bom ou é ruim. Por exemplo, lá numa medição de temperatura, saber que uma determinada temperatura não está boa, né? Sei lá, você está medindo a temperatura de um cômodo na tua casa, você tá medindo lá 60 graus, e você fica acreditando que 60 graus está muito quente porque está fechado e está um solzão, então pode ser um problema elétrico, né? Talvez seja o momento de acionar um bombeiro. Então é alguma coisa desse tipo, né? Que você poderia imaginar como medição e saber o que você está medindo para ver se tem validade. E ainda avaliar os seus próprios conhecimentos, né? Se a temperatura está 60 graus e você está simplesmente tentando mandar ligar o ar-condicionado e ele não está esfriando, será que isso daí não está falho? Não está precisando de mais alguma informaçãozinha, mais algum aprendizado para esse software, né? Para que ele consiga reagir de forma adequada para baixar essa temperatura e colocar dentro dos níveis estabelecidos por você? Então, você precisa, né, ter a capacidade de avaliar se o que você sabe é suficiente para que o teu agente inteligente seja capaz de reagir ao ambiente dele de acordo, né? E também a gente tem que ter aí a capacidade, não necessariamente, mas é algo interessante, né? Pode ser de como capturar mais conhecimento sobre o ambiente, ou seja, como aprender. E aí a gente está falando um pouquinho, né? Já está começando a falar do que é o aprendizado de máquina, né? A capacidade de aprender novas informações sobre o ambiente que você está analisando, que você está agindo, né? E ainda como, por exemplo, colaborar ou ainda competir com outros agentes, né? Então, vamos imaginar aí futebol de robôs, né? Futebol de robôs é bem legal. E aí você tem que saber que você tem que colaborar com outro robô que está do teu lado. Mas você tem que competir com o que está na tua frente. Você tem que saber quem é quem faz parte do teu time e quem não faz. Então, é um exemplo bacana de agente inteligente que tem que entender com quem colaborar e com quem competir. E é bem bacana que já mistura os dois. E aí vamos falar um pouco aí sobre as medidas de desempenho, né? Você tem que estabelecer critérios para definir o grau de sucesso de um agente na realização de uma tarefa que foi imputada a ele. Porque se você não consegue medir o grau de sucesso, está funcionando? É isso daí que fica a dúvida. Então, a escolha errada, né, da medida é um problema gigantesco,
pode acarretar vários problemas futuros. E aí eu sempre guardo a piadinha dos caras que estavam construindo o túnel subterrâneo ligando duas grandes nações. Uma usava o sistema métrico e o outro usa o sistema imperial. E aí, por um acaso, deu errado, né? Por quê? Porque um fez em metro, o outro fez em libras, sei lá. São coisas desse tipo. Então, essas medidas têm que ser avaliadas muito bem e todo mundo tem que estar ciente dessas medidas, ou seja, todo o teu software tem que estar analisando para verificar se isso daí funciona. Então, não é simplesmente criar alguma coisa, é analisar para ver se essa alguma coisa realmente funciona. Vou parar por aqui e eu vou propor uma brincadeira para vocês. Literalmente uma brincadeira. Então vamos a uma brincadeira. Eu gosto muito de usar uma plataforma para exemplificação didática. Não que tenha funcionalidades tão grandes, né? Mas ajuda muito. Acho que é Blockly. Acho que é isso, bloco de bloco, Blockly. Vamos ver se eu tenho esse cara aqui, o Blockly. .game, eu acho que é isso. Blockly.games. É isso, blockly.games. Então, esse cara daqui é uma plataforminha de ensino de lógica de programação para criança. E aí você deve de olhar assim para mim e falar assim, putz, grila, hein, professor, tá de zoeira comigo, a gente tendo aula de inteligência artificial, último semestre da faculdade, e o senhor vem jogar um bagulho desse na minha cara. Sim, é divertido. Então vamos dar uma olhada se a minha internet colaborar comigo hoje, porque depois do período da tarde tudo pode acontecer aqui. Deixa eu só já pegar aqui o Blockly Games, deixa eu copiar. Opa. Esse cara aqui tem como copiar o link. Enquanto isso, vou mandar no chat para vocês. Tá aí um link grandão do Google, mas ele vai tentar abrir aí o correto. Vejam se abre aí bonitinho, por gentileza, né? Acho que hoje estamos... Vamos ver se ele carrega direto. Aí, carregou. É esse cara daqui. Vou copiar o link reduzido para vocês. Não ficar esse grandão feio aí. É a minha internet que tá zoada hoje. Hoje foi bombardeado o dia. A brincadeira é bem simples, é um jogo. E é um jogo que ensina programação. Então, o nosso objetivo é fazer essa trilha aqui de aprendizado. E queremos chegar aqui nesse último carinha. Vou trocar aqui de inglês para português do Brasil para você ver que bonitinho. Ele tem aqui algumas ferramentas. Você começa a execução dele, ele vai. É tudo em JavaScript, né? No próprio navegador, bem bacaninha. Ele vem explicando para você, ó, para cada animal verde, anexe sua imagem. Escolha seu número de pernas e faça uma lista de seus traços, de suas características. E aí você começa, por exemplo, eu vou pegar aqui um pato. Ó, isso daqui é um pato. Anexei a imagem do pato. Quantos patos, não, quantas patas o pato tem, né? Se o relacionamento é duas, né? Quais são os traços do pato? O pato tem bigode? Não, o pato não tem bigode. O pato tem concha? Não, o pato não tem concha. O pato tem pelo, tem penas? Não, o pato tem pena. Aí você vai falando assim, por que disso? Para você aprender a lidar com esse arrastar e soltar e esses conjuntinhos, né? E aí você coloca lá as informações de cada um, né? Aqui, gosma, caracol, mel, abelha,
Cadê? Caracol. Ferrão, abelha. Pelo, o gato. Bigodes é o gato. Concha é o caracol. E é isso daqui. Ele tem 4. Esse cara aqui tem 0. E esse cara aqui tem 6. Então você vai colocar o gato aqui, colocar lá. Olha lá que bonitinho. Beleza, checo as respostas. E aí ele está analisando, disse que eu acertei minhas respostas. E aí eu posso ir para o próximo nível. E o próximo nível é brincar no labirinto. O labirinto é uma brincadeirinha bem bacana. Ele fala aqui, ó, que tem um bichinho que tem que ir até um determinado ponto. Você pode escolher entre 3, né? Esse daqui do Google Maps, o astronauta ou o panda. Eu gosto muito do astronautinha. Então vou fazer com o astronautinha aqui. O que ele tem que fazer? Tem avançar e tem avançar. Quero que ele avance 2 vezes. E aí eu cheguei, legal. Ele falou, olha lá como que foi. Foi o Move Forward e Move Forward. Esse daí foram os 2 comandos que foram executados. E aí são 10 etapas, né, ao total. E aí ele vai falando, olha, vá para frente. Aí você quer que ele vire para a sua esquerda, depois ele vá para frente. Opa, aqui. E depois ele virar para a direita e depois ele avança. Vamos ver se é isso daqui. Foi. Oba, cheguei. E é isso daí e está mostrando os caminhos. Está iniciando e vai aumentando o grau de dificuldade. Agora ele já introduz um laço de repetição, aí depois ele vai introduzindo outros né, tipos de coisas. Por exemplo, o pássaro são ângulos, esse daqui são desenhos, aí esse daqui são movimentações através de desenhos, fazer lá as músicas. Aí vai chegar nesse cara aqui que é o tutor de lagoa. Esse cara daqui é para você fazer um patinho na lagoa. Então, eu quero que você chegue até esse cara. Aí na próxima aula a gente conversa sobre esse daqui e aí eu lanço o desafio para vocês. Então é uma brincadeira, façam aí durante o tempo que vocês estiverem disponível para vocês brincarem, se divertir, né, relaxar um pouco e vai brincando com esse bagulho daí. É baseado em ferramentas tipo Scratch, né? Então é bem nessa pegada aí, é bem bacaninha, bem simples de fazer. Tem alguns desafios bacanas, então nesse labirinto aqui já tem alguns probleminhas conforme você vai andando. Aqui ainda é fácil. Esse aqui já dá um pouquinho mais de trabalho, aí você vai tendo, né, os níveis um pouquinho mais difíceis. Esse aqui já é um pouquinho mais chato, aí quando chega lá no desafio, o desafio já é algo um pouquinho mais complicado de ser feito. E aí fica essa brincadeira aí para você fazer. É a minha dica de jogo para relaxar do assunto, para ficar bem bacaninha. Na aula que vem, eu vou fazer a proposta para a gente criar o nosso próprio agente inteligente baseado nesses bloquinhos daqui do Blockly, né? Que é utilizado lá da plataforma do Scratch. Beleza, gente? É isso daí.